Salve, salve, povo do Botiatuvinha, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast que hoje iniciamos, Papo Pastoral, para levar à igreja, levar à nossa igreja e a vocês também, um pouco do conhecimento do que é a paróquia, do que são as pastorais de nossa paróquia. E também já aproveitando, dando início a isso, aproveite e dá seu like, sua curtida, e seus comentários também para que possamos cada vez mais melhorar aquilo que estamos fazendo e também para que o YouTube identifique pelos likes que isso é uma informação que tem grande veiculação e aumente cada vez mais esta divulgação. E vamos iniciar hoje esse podcast, esse papo pastoral, com uma outra pastoral. Iniciamos já lá com o Padre Moreira, uma visão geral do que é uma pastoral, do que é ser igreja e pastoral. Vamos hoje conversar com o casal, mas hoje somente com o André, mas o casal que coordena a pastoral catequética, ele e a esposa Janice coordenam. E aqui está presente o André para conversar conosco. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Diácono, pelo convite. Obrigado a Pascom por nos convidar. Estamos aqui, eu e a Janice. A Janice está detrás das câmeras ali, um pouquinho tímida, mas vamos lá. No dia a dia da catequese somos nós dois. Sim, isso eu tenho certeza. E como nós sabemos, toda e qualquer pastoral, ou toda e qualquer missão da igreja, ou movimento da igreja, ele necessita de alguém que esteja à frente. Alguém que esteja, não digo planejando sozinho, mas esteja entendendo os movimentos, fazendo os movimentos e também seja a conexão entre a pastoral e o sacerdote pároco. Como você se vê hoje na coordenação da pastoral? Um grande desafio e um legado do meu aprendizado com o Padre Moreira. O Padre Moreira sempre nos colocou que qualquer caminho pastoral é o caminho de servir. E isso se acentua mais num perfil de liderança. Então, quando a gente está numa função de liderança, não é uma liderança de uma ordem por uma ordem. É uma liderança pelo exemplo, uma liderança pela humildade e uma liderança pelo servir, né? Estar na coordenação da catequese significa que nós temos que cuidar de todos os catequizandos, mas acima de tudo, de todos os catequistas. Perfeito, é isso que realmente eu vejo, porque estar à frente é aquele que muitas vezes lidera. E eu, esses dias, até conversando com uma outra pastoral, eu falei, eu não gosto de chamar de coordenador, eu prefiro chamar de um facilitador. Porque ele vai facilitar para que aquela pastoral se desenvolva, para que aquela pastoral cresça, e ela crie o corpo necessário e desejado pela igreja e pela igreja particular no nome do pároco, né? Então, e como que você vê hoje esta missão de você e como você pensa o que é catequese? Puxa vida, o que é catequese? Poderemos navegar ao longo da história da igreja, né, para definir a catequese de várias formas, mas de uma maneira muito simples e muito objetiva para mim a catequese se não a maior, uma das maiores missões evangelizadoras. Porque nós temos a função na catequese de lapidar aquilo que crianças, adolescentes e até adultos aprendem no âmbito da família. Nós temos a missão de muitas vezes lapidar a maneira que eles veem Jesus. Certo. Apresentar Jesus, né? O querigma. Apresentar Jesus para que eles conheçam esse nosso Salvador, quem é Ele como homem e como Deus, para que possam amar e se apaixonar pela igreja em consequência desse conhecimento. Perfeito. Então, entendendo, resumindo, seria como fazer um caminho de evangelização, porque sabemos que a igreja ela tem vários documentos, tem toda a parte da tradição que nos traz muitos conteúdos, mas eu entendo também a catequese, corroboro com a tua opinião, que é um caminho que tem que ser feito como Jesus. Eu sempre falo, quando dou formações, Jesus na época não tinha um celular, não tinha nada, não tinha anotações. A catequese é feita de coração, do testemunho dele. E aquele testemunho é que arrastava aquelas pessoas. E da mesma forma hoje, né?
A catequese ela tem que se adaptar à condição do tempo. Você pensa isso também? Com certeza, Diácono. É um dos grandes cuidados que nós temos que ter na catequese é o ambiente que ele está inserido. Nós podemos falar isso do âmbito mundial, falando de uma nação para outra, Sim. de uma comunidade para outra, mas também nós podemos falar de uma família para outra, olhando para o nosso universo pastoral da catequese do Boutiatovinha. Nós temos que olhar que são aí 150, 200 famílias impactadas pela catequese. E nós temos que entender a realidade de cada uma delas, conhecer a realidade de cada uma delas. Aqui não é uma escola. Não. Aqui é muito diferente do ambiente escolar. Sim. O Padre Moreira sempre disse isso para nós e quando a gente vai abordar ele com algum assunto. Compaixão e misericórdia. Entender, estender a mão e dar apoio. Perfeito. Isso é o papel de um facilitador, eu acho. Realmente esse eu sempre tenho como Emaús também, né? Que é aquele que você ouve, você sente, você caminha e tudo vai acontecendo o quê? Na caminhada. Então, a catequese é muito isso. E dentro desse âmbito, ser catequista. O que é ser catequista? Eu vou cair num clichê perigoso aqui. Vamos lá. É apaixonante. É apaixonante. Sobre todos os aspectos. O primeiro aspecto é óbvio você levar o Jesus. Sim. Né? Tem N formas de você levar Jesus. Sim. O ministro da Eucaristia, por exemplo, através da espécie da Eucaristia. O catequista leva pelo conhecimento de Jesus. Sim. Leva a apresentar Jesus, conhecer Jesus, pelo que ele aprende e pelo que ele vive. Então ele tem que viver também. Ele não pode abrir mão do viver, só ficar preso aos livros. Né? A catequese te oportuniza, muitas vezes, você ter uma família enorme. Eu saio, às vezes, das minhas turmas e vejo os catequizandos retribuir o carinho. Então você cria um laço, você cria um afeto. Vínculos. E isso aumenta a responsabilidade, porque você tem que agir também pelo exemplo. Perfeito. Então a catequese te contamina de uma forma multilateral. E isso é apaixonante, porque não é como um trabalho qualquer que você vai para casa e esquece do trabalho. Hoje já estou em casa, não vou mais agora me preocupar com o trabalho. A catequese está ali, está na tua essência, em como você é. É como você disse, a catequese está na nossa essência. Todos os batizados são catequistas por excelência. Então, muitas vezes as pessoas encarregam estes voluntários, esses que são vocacionados à catequese, esta grande responsabilidade de catequizar, de trazer os filhos, os vossos parentes e crianças para a fé. Quando a fé, na verdade, ela tem que acontecer primeiramente em nossa casa. Tem que acontecer primeiramente lá, através daquele testemunho que nós vivemos, através do chamado quando Jesus chama os 72, chama os 12 e chama todos nós e qualquer um pelo batismo. Então, ser catequista realmente é assumir a missão de Cristo. Proclamar o reino de Deus a toda a criatura e a todos. Esta é a grande lição, né, que nós temos que seguir. E é muito desafiante trabalhar com catequistas, conduzir os catequistas. Sim, porque assim como os catequizandos, cada um deles tem uma história, cada um deles tem uma forma, Sim. Cada um deles tem uma experiência com Cristo. E isso não é melhor ou pior que ninguém. Não. Você tem que colocá-los a serviço do Senhor de uma maneira que a gente possa melhorar, né, o que eles podem doar a Cristo. Perfeito. Sendo esse facilitador, que o senhor bem colocou, a gente tem que atuar dessa forma. Então, coordenar catequistas, além de ser a metodologia catequética, o plano da catequese, o conteúdo, certo, é você entender o momento que cada um está passando. Você entender que o Joãozinho, esse ano, pega uma quarta etapa porque o perfil dele está se enquadrando na quarta etapa. Olha, esse catequista esse ano a gente não pode pôr numa etapa mais avançada porque ele está se dedicando na vida pessoal para um mestrado. Enfim, N circunstâncias que a gente tem que olhar com carinho e cuidado. Perfeito. E isso vem muito dentro daquilo que eu já, pela minha vida profissional, é o que nós chamamos de destreza. Cada um está num local onde ele tem aquela capacidade e tem as condições. Não que ele não saiba, mas ele tem que fazer um caminho para chegar lá.
E a catequese também é isso, muitas vezes. Ah, porque eu tenho tantos anos de igreja. Tudo bem, mas será que para passar aquilo que nós temos é suficiente? Muitas vezes não, né? Sim, muitas das nossas conversas eu tenho dito para os catequistas, né? A minha geração passou por uma catequese totalmente diferente da catequese de hoje. Perfeito. A catequese de hoje talvez tenta se aproximar mais do que aquilo que a igreja quis com o Concílio Vaticano II, por exemplo. Uma abertura. Então, né? quer dizer que a catequese que eu fiz há 30 anos atrás não era válida. Válida, mas sim. ela estava passando por uma transformação. Até chegar, acho que ainda não chegamos, mas até chegar ao que o Concílio Vaticano queria. O que ele foi colocado lá, nessa abertura total, né? Isso. E Papa Francisco veiculou muito isso. Agora Papa Leão XIV retoma essa questão do Concílio Vaticano II. 60 anos já. 60 anos. 60 anos é muito pouco para uma igreja que tem mais de 2000 anos. 18 de dezembro de 65. Isso. Gaudium et Spes, a última. Isso, a última. Então, vamos resgatar essa questão, mas esta caminhada realmente. E dentro disso que nós falamos de ter essa destreza, ter este conhecimento, o Papa Francisco também nos instituiu o ministério do catequista. Mas não para, como ele disse, para estigmatizar ou dar valor a um, a outro ou aquele que tem um pouco mais de conhecimento. Mas muito mais, acredito, que para instigar a busca do conhecimento. E o catequista é aquele que tem que se formar o tempo inteiro, buscando. Você faz, eu estudo também, eu estou o tempo inteiro estudando, vendo, para que você tenha esta condição. E dentro dos catequistas você vê essa dificuldade também para que eles busquem o conhecimento, ou mesmo aquilo que é ofertado seja buscado? Sim, mas é compreensível ao mesmo tempo. Não, perfeito, cada um tem o seu tempo, né? Exato, e também cada um tem a sua família, cada um tem os seus obstáculos, cada um tem os acontecimentos da vida humana. Perfeito. E que isso é um jogo, né? Mas esse jogo fica muito mais fácil quando a gente se apaixona por esse estudo. Quando ao invés de você, puxa, hoje o meu prazer vai ver o jogo do Palmeiras. Não, o meu prazer hoje vai ser pegar a Gaudium et Spes e lê-la. Então é uma coisa que vai te levando como uma paixão mesmo, um carinho muito grande. E isso te faz evoluir. O catequista precisa ter isso, precisa ter essa turbina de motivação, de ele entender que um catequizando é diferente do outro e que isso tem que provocar nele uma sede de conhecimento, para que ele possa lidar com essa diferença. Seja ela sobre o aspecto físico, seja ela do aspecto intelectual, perfeito, ou seja ela do aspecto de experiência de vida. Com certeza. E isso diferencia, sim. Isso é notável em todos os âmbitos da igreja. Nós temos isso. Um que se desenvolve mais, o outro não, mas não quer dizer que aquele que está um pouco à frente seja mais, não. É uma questão do que o caminho que ele está fazendo pode ser que ele esteja 2 passos à frente. Mas pode ser que lá na frente ele chegue e também dê uma estagnada, o outro alcança. Assim é a caminhada. E o catequista ele tem que caminhar juntos também. Tem que ajudar o próximo, ajudar o seu, que necessita muitas vezes desse conhecimento. Ou mesmo eu sempre uso a correção fraterna. Aquela correção que você... meu irmão, hoje você podia ter feito isso, falado isso, porque a turma poderia ter entendido, a turma tinha poder acertado. Você acha que isso ainda impede um pouco o crescimento? Impede. Impede, mas no sentido de que as pessoas ficam presas nas suas experiências. Sim. Ficam enraizados nas suas experiências. E depende como essas experiências marcaram essas pessoas, pode ser dolorido ou não sair daquele estado. Né? Mas, por exemplo, se hoje o senhor me perguntasse assim, André, há algo na Bíblia que está acontecendo nesse momento? E se eu tivesse que apostar que foi escrito na Bíblia para este momento, eu apostaria a Amós 8:11, em que diz que as pessoas terão sede da palavra. Sim. Fome e sede da palavra. E isso nós estamos vendo muito na inscrição das catequeses. Isso se repete, né, na inscrição da catequese, no catecumenato. Mas o que me chamou a atenção são crianças que estão vindo para a catequese porque elas estão com sede da palavra.
E aí o catequista tem que entender que o modo com que ele vai interagir com essa criança é totalmente diferente daquela em que se dizia é assim. Sim. Simplesmente é assim. Não é mais simplesmente é assim. Não, é aquela mudança que nós falamos, né? A atualização, uma abertura. E o próprio novo diretório da catequese fala isso. De uma catequese mais inclusiva, de uma catequese mais receptiva e de uma catequese mais voltada realmente para o conhecimento de Jesus. Tem-se a parte didática, a parte que tem que ser passada, mas o conhecimento é essencial. E o que você diria hoje, como que a catequese está trabalhando para aproximar família, igreja e catequese? Sobre dois aspectos, sobretudo. Primeiro, o dia a dia do catequista. Conversei com um catequista que recente disse sim para a missão da catequese e falei para ele assim, eu gostaria que você desse, ele vai pegar uma turma do Antigo Testamento, que vai trabalhar no Antigo Testamento, a história da salvação. Eu falei para ele, eu gostaria que você aproximasse essas histórias da realidade da vida deles. Perfeito. Não pode ser algo lá, como se tivesse acontecido apenas lá. Muito altamente teológico. Isso. Aproxime com histórias. Traga para a vida deles que eles se identifiquem com a história daqueles personagens do Antigo Testamento. Né? Num segundo momento, a gente tem um outro movimento muito grande, que é entender o contexto das famílias através da catequese familiar. Sim. Então, envolvendo a família na catequese, e as famílias entendendo, queridas famílias, vocês entendendo que essa catequese não é só para ensinar algo mais, mas é para envolvê-los no que os seus filhos, no que essas crianças estão vivendo na catequese. E vocês possam criar essa unidade com eles, isso é fantástico. Porque essas crianças vão encontrar o mesmo discurso sobre Jesus. Não o mesmo discurso de uma frase decorada, mas o mesmo Jesus que ama, que acolhe. Na catequese e dentro da sua casa, dentro da sua igreja doméstica. Perfeito. E realmente é isso. A catequese é esta união, igreja e igreja doméstica, igreja e lar. Elas se fundem em uma só, porque não tem como separar. Se você está na igreja, você é uma igreja. Se você está em sua casa, também é uma igreja. Então elas se fundem. Então o difícil é encontrar esse meado das famílias para que elas realmente se dediquem a entender a catequização dos seus filhos, né? Principalmente na questão da nova evangelização. E essa nova evangelização também nos pede que nós tenhamos esta coragem de sair. Vamos ouvir nas leituras dos dias aqui também, Jesus anunciando o reino do céu, Jesus escolhendo os apóstolos, Jesus nomeando os apóstolos e os enviando. E vai ter uma leitura que me chama muita atenção, que é a segunda leitura, vai ser a segunda leitura de uma das liturgias, que São Paulo vai dizer, não foi para batizar que eu fui chamado, mas para proclamar o evangelho. E o catequista é um desses arautos do evangelho? Sim, com certeza. O catequista tem que olhar muito para o que Pedro e Paulo fizeram. Inclusive, vamos trazer um encontro dedicado a Pedro e Paulo. Perfeito. O catequista tem que, sim, olhar e ser o arauto do evangelho. Ele tem que levar o evangelho para o dia a dia da criança. Vou voltar ao que disse há pouco, quando eu falei do Antigo Testamento e idem para o Novo. Eles têm que aproximar o Novo Testamento das crianças. Perfeito. Mostrar, por exemplo, que Paulo escreveu Gálatas meio brabo. Sim, estava bravo com aquele povo. Mostrar para eles que o mesmo Paulo escreveu carta aos Romanos, que é uma referência para a teologia da igreja. Sim. Então, mostrar quem foi esses dois. Mostrar a referência para o nosso mundo cristão de quem foi Pedro e quem foi Paulo. E por que foram mártires? Porque não desistiram de Cristo nem na hora da morte. Nem na hora da morte. Foram até o último momento como Cristo foi. Como Cristo esteve. E na experiência de famílias e toda essa experiência, nós tratamos também da questão de adultos, evangelização de adultos, que é uma catequese totalmente diferente, um ambiente diferente, formato diferente. Como que você vê esta catequese para adultos? Com muita emoção. Eu fiz o Renato. Que bom. Eu fiz a
no caminho catecumenato, depois de casado. A sensação de descoberta é enorme, porque você vem com uma bagagem muito grande, uma bagagem de vida, uma bagagem de crença, uma bagagem de que você tem a sensação que conhece Cristo. Perfeito. Mas você tem muitas vezes uma sensação. E você o conhece de fato. Então o catecumenato é uma caminhada maravilhosa, de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Nós estamos ajustando o calendário. Começa no período quaresmal de 1 ano, termina no período pascal do ano seguinte. É uma caminhada maravilhosa de descoberta, cheia de etapas. A gente tenta replicar, né, o que as sociedades cristãs antigas faziam. Sim. Que é a contextualização, o envolvimento, acolher, eleger. Porque nada mais, né? Os apóstolos faziam isso, né? Não era qualquer um que chegava ali. Tinha um processo catequético. Sim, um caminho, né? É um caminho, fazer o caminho. Isso, de transformação, de conhecimento de Jesus. Sim. Naquela época era só falado. Sim, verbal. Né? Totalmente. Dizer, isso. Né? O Papa era ouvir dizer, não. Dizer, Cristo falava. Eles viam Cristo. Então é um caminho maravilhoso. Venha, você, adulto, que não tem nem algum dos sacramentos da iniciação à vida cristã, batismo, primeiro crisma, venha fazer o catecumenato conosco. Estamos com inscrições abertas. Que bom. E a catequese é isto. A catequese é esta busca por aqueles que necessitam. E não tem restrição. Seja criança, seja jovem, seja a forma como quiser, mais adulto, já esteja já na sua caminhada, mas queira aprofundar a sua caminhada na igreja, a catequese é esse caminho para você ter essa iniciação. Por isso que hoje está em alguns documentos, já está se mudando, né, que estão colocando como iniciação da vida à vida cristã e não mais catequese, porque a catequese ela nos dá a oportunidade após o batismo, que é o sacramento que nos dá a entrada na igreja. Depois vem ela para inserir de vez essas crianças à igreja. E esse trabalho é muito grande, principalmente com os jovens, porque muitas vezes eles chegam aqui sem muito conhecimento do que é fé, de quem é Jesus, que existe essa pergunta, quem é Jesus para você? E muitos vão responder, é isso, aquilo, aquele outro. Mas a essência poucos conhecem, até por não ter sido catequizados. Então essa também é uma das como é que se diríamos, dos grandes desafios da catequese atual? Sim. Nos encontros da quarta etapa, a gente fala de obediência. Obediência. E eu sempre trago o exemplo para eles. Quando a mãe pede para você lavar a louça, e você sai brigando e não faz. Ah, eu não fui obediente porque ela me mandou. Não, você não foi obediente porque você não escutou com amor. Sim. Não escutou com carinho. Então você deixou de fazer algo de amor, por amor para a sua mãe. Sim. Então esse exemplo é que nós temos que trazer para dentro. Aproximar eles para que eles sintam esse Jesus na essência. Não apenas, vou usar como um elemento da igreja. Sim. Ele é a essência que faz eu caminhar lá fora. Sim. Que faz eu me relacionar com as pessoas. Ele está do meu lado. Perfeito. Ele pode estar como os discípulos de Maús do lado, narrando toda a história. Mas seus ouvidos não. Perceber. E seus ouvidos estiverem trancados. Trancados, você não voltados vai para outras coisas. Então o Cristo se dá nessas relações. Jesus se dá nessas relações. Então, trabalhar com eles dessa forma de descoberta. Eu sempre falo isso para os catequistas. Foquem na doutrina. Sim. Foquem como eles vão se estabelecer na relação com Jesus. Com Jesus. E aí, a consequência é essa. Fica até mais fácil entender a doutrina. Sim. Entender a Bíblia. Se você lê a Bíblia no acaso, é diferente. Total. E você falou na obediência, sim, porque a obediência é tudo. E a obediência vem do latim ob audire, ou seja, primeiro você ouve, depois aquilo que você ouviu você internaliza e vai. Como foram os discípulos que foram chamados, a palavra diz, imediatamente eles deixaram tudo e o seguiram. Isso é obediência, porque ouviram aquele chamado verdadeiramente. E um gesto de amor. Não simplesmente porque não se segue quem você não conhece. Não se segue quem você não tem amor. E eu sempre falo quando estou
presidindo a celebração do sacramento do batismo, sobre essa questão, né? Os pais vêm apresentar seus filhos a Cristo. E para que eles sejam colocados naquele segmento, eles têm que conhecer quem é este Cristo, ao qual um dia eles foram santificados e foram consagrados. Então isso vale muito para a catequese também, né? E no seu entender, uma palavra final, já para irmos encerrando, a palavra, o papo é bom, o papo pastoral sempre é bom, mas temos um tempo também para cumprir. O que você, uma palavra final, uma palavra de convite, de conscientização? As famílias cuidem dessas crianças, cuidem desses adolescentes, cuidem dos adultos que não têm o sacramento. Incentive eles a virem à catequese. Sempre, sempre. Incentivem que eles venham para a catequese. A catequese é complementar a tudo que vocês vivem em Cristo dentro de casa. A catequese vai enriquecer esse processo para que eles cheguem conscientes aos sacramentos. Uhum. Na Crisma, por exemplo, eu sempre digo para eles o que é o sacramento do Crisma. É muito mais. O batismo é só a renovação. Não. Né? É o teu sim. Sim. Mas esse sim tem que ser consciente da tua missão. Né? Tem toda uma mistagogia por trás disso. E para os catequistas. Mas aí é todos os catequistas. Não são só os que estão exercendo, né? Sim. O ministério ou a missão de para todos os catequistas. Nós todos somos por batismo catequistas. Se você sente no teu coração, Perfeito. meu querido irmão, minha querida irmã, de ser catequista, não tenha medo. Venha conversar conosco. Nós estamos fechando agora, no início de fevereiro, um ciclo da escolinha de catequistas. Uhum. Já teremos catequistas atuando esse ano já, Que bom. fruto da escolinha. Que bom. Então venha conversar E conosco. jovens, né? A maioria jovens. Jovens. Venham ser catequistas. Venham ser catequista porque é maravilhoso. Eu garanto, não tem cansaço físico que derrube. É extremamente recompensador. Servir é descansar em Deus, né? Servir é descansar em Deus. O cansaço físico não nos tira desta missão. Nos superamos sempre. André, mais uma vez agradeço pela participação, por esta oportunidade de colocarmos diante dos pais e diante daqueles que não conhecem muito o que é a pastoral catequética, a pastoral da catequese, que antigamente, muito antigamente, né? conhecida por catecismo, que é a catequese nossa, né? Até por questão doutrinária, que é aquilo que nós falamos. Não que nós deixamos a doutrina de lado, não. Nós estamos fazendo um caminho diferente conforme a igreja está se atualizando. Como muitos dizem, a igreja não se atualiza. Para quem não conhece, diz que sim. Mas para quem conhece, vê-se que ela se atualiza a cada dia. Até na palavra, porque a palavra de Deus escrita há mais de 2000 anos, hoje é atual. Se você leu hoje, ela vale para hoje. E foi escrito. E assim é ser catequista. É aquele que atualiza aquele Jesus para aquela pessoa que está necessitada. Então, meu irmão, minha irmã, queridos paroquianos, este foi o nosso papo pastoral de hoje com a pastoral da catequese. Agradeço mais uma vez o André. E eu que agradeço. A esposa Janice também, que está junto com ele neste trabalho. E todos os catequistas também que já estão. Muita força, muita paz, muito fervor no coração e principalmente muita luz na sua vida. E busquem o conhecimento, busquem esse entendimento de Jesus. Eu sempre falo, só se ama aquele, ou seja, só se segue aquele que se ama. Só se vai ao encontro daquele que se ama e se abre também para esse. Se nós não estivermos abertos para Jesus, como poderemos ensinar? Como poderemos acolher aquelas crianças com diferentes realidades, com diferentes conhecimentos, principalmente com diferentes condições de família? Então temos que acolher a todos da mesma forma, como se fosse um só, como Cristo nos acolheu. Então, mais uma vez, dá lá a sua curtida, curta esse podcast e todos os outros para que nós possamos evangelizar cada vez mais. E também, deixando minha saudação, paz e bem, e a bênção vamos dar também, paz e bem, porque quem ainda não viu, estamos no ano de São Francisco de Assis, pelos 800 anos de São Francisco de Assis. Papa Leão XIV decretou esse ano ano jubilar de São Francisco de Assis. Uma grande história. Sou muito devoto de São Francisco
e me espelho muito no que ele fez e no que ele continua fazendo. Humildade, serviço e anúncio da palavra. Isso é que nos conduz. O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição e deste Deus maravilhoso, desse Deus poderoso, desse Deus que é Pai, é um Pai que nos conduz, é um Pai que nos leva e é um Pai que nos chama para sermos evangelizadores, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não esqueça, estamos aqui e fique atento para o próximo podcast. Paz e bem.